Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Reflexões Espíritas do Prozebem TV, realizadas pelo NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem, que é o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe. A perícope de hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Com o título Rejeição dos Samaritanos, de acordo com o Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias. A bibliografia, o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, Tratado dos Evangelhos de Emílio Brasileiro, Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, site da Renovação Carismática Católica do Tocantins, e professor Felipe Aquino, que fala sobre a história da desavença entre judeus e samaritanos. Vou ler os versículos e depois começaremos a reflexão. Versículo 51. E sucedeu que, ao se completarem os dias de sua elevação, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele enviou anjos perante a sua face. Indo, entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar-lhe hospedagem. Mas não o receberam porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Voltando-se, ele os repreendeu. Não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Para entendermos o título dessa passagem, a rejeição dos samaritanos, e a própria passagem, precisamos conhecer um pouco da história do povo judeu. Após a morte do rei Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo, os seus filhos, Roboão e Jeroboão, se desentenderam e dividiram o povo judeu em 2 reinos. 10 tribos ficaram no norte do país, sob o reinado de Jeroboão, com a capital em Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul, sob o reinado de Roboão, com capital em Jerusalém. No ano 722 a.C., o rei da Samaria foi vencido pelo rei da Assíria, Assurbanipal, e uma parte do povo foi levada para a Síria em cativeiro. Durante esse tempo, povos pagãos, não judeus, vieram para Samaria, e houveram muitos casamentos entre os judeus e esses povos, o que era proibido pela lei de Moisés. Por isso, o povo de Jerusalém, chamados de judeus, odiavam os samaritanos. Não os consideravam mais judeus por terem se misturado com povos não judeus. Toda essa rivalidade histórica culminava em comportamentos hostis de ambos os lados. Muitos judeus da Judéia e da Galileia preferiram adotar uma rota maior em determinado percurso apenas para não passar pelo território samaritano e correr o risco de se contaminar por causa dos samaritanos hereges. As 5 tribos estrangeiras que se misturavam com os israelitas do norte, samaritanos, introduziram 5 divindades masculinas em sua religião. Estes ídolos foram todos nomeados Baal, palavra hebraica que significa senhor ou marido. Isso justifica a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, que está em João, capítulo 4, versículos de 15 a 19, quando Jesus fala dos 5 maridos que ela teve, referindo-se aos 5 povos que se misturaram aos samaritanos. Isso também explica
a diferença do local de adoração a Deus entre judeus e samaritanos. Para os judeus, Deus devia ser adorado no Templo de Jerusalém. Já os samaritanos, no Monte Gerizim. Mas Jesus veio para mudar certos padrões de comportamento e de entendimento sobre Deus. E ele diz à mulher samaritana que está chegada a hora em que nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém o Pai deve ser adorado, mas que Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Assim, Jesus ensina que a adoração cristã será em espírito, porque não se restringe a esse ou aquele local de adoração, pois esta adoração acontece na alma daquele que crê e será em verdade, sem idolatrias. Porque Jesus veio salvar não só os judeus e samaritanos, mas toda a humanidade, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Os samaritanos entendiam que os judeus desrespeitavam as orientações de Moisés, que mandou os israelitas cultuarem Deus nos montes Ebal e Gerizim, depois que atravessassem o rio Jordão. Quando os judeus regressaram do exílio, os samaritanos construíram um templo neste monte. Depois da destruição desse templo, que ocorreu em 128 a.C., o monte ainda era considerado sagrado e local de adoração para os samaritanos. Devido a esses fatos, os samaritanos recusaram hospedagem a Jesus e seus discípulos. A falta de hospitalidade dos samaritanos causou indignação entre os discípulos. Os apóstolos João e Tiago, filhos de Zebedeu, ao demonstrar zelo excessivo, indagaram a Jesus se desejava que eles mandassem descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias. Talvez tenha sido depois desse episódio que se evidenciou o epíteto Boanerges, o chamado Filhos do Trovão, dado por Jesus a eles. Jesus, porém, não só lhe recusou o que pediram, mas ainda os repreendeu, dando, como sempre, um exemplo de caridade e mostrando que, de fato, não viera abolir a lei de Moisés, mas cumpri-la, completando-a com o prescrever o amor em restrição ao ódio, o perdão em troca da injúria, o benefício em paga da ofensa. Vós não sabeis de que espírito sois, está no versículo 55. E significa literalmente, vós não sabeis a que espírito pertencem, isto é, não conhecem as suas vidas passadas. Jesus não condenou Elias, mas queria que os seus discípulos soubessem que eles já estavam em outra etapa de evolução, ingressando na dispensação do amor, da piedade, do perdão e da misericórdia. Jesus não viera para destruir os pecadores, mas para lhe dar o evangelho e a oportunidade para progredirem. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, como está no versículo 26. Com seu cinzel todo feito de doçura, ainda que forte, Jesus veio dar àquele bloco informe e cheio de arestas formas delicadas e burilar-lhe os contornos. Chegado que é o momento de concluir essa obra, o mestre novamente toma do buril para fazer que nela apareçam os mais delicados traços dos quais cintilará o amor divino. Depois de ministrar as lições de paz e de prudência, o divino Messias e seus discípulos foram para outra aldeia onde pernoitaram e prosseguiram a viagem até Jerusalém. Desse modo, o mestre também exemplificou o que disse ao ensinar aos seus discípulos: se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade,
sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Jesus conhecia e compreendia as reações do atrasado nível evolutivo da sociedade terrena, um ambiente formado por indivíduos resistentes aos elevados ensinamentos e práticas de amor, justiça e fraternidade. Um aprisco de ovelhas desgarradas, mas que tinham um pastor fiel que dava a vida por todas elas. Quando a obra estiver acabada, quando esse amor houver penetrado em todos os corações, estes, plenos de virtude, darão testemunho de que, com efeito, Jesus não veio abolir a lei, mas justificá-la, tornando-a perfeita. Assim concluo o estudo dessa perícope, agradecendo a Deus a oportunidade de poder transmitir esse estudo para vocês, através do canal Prosebem TV. Que Deus abençoe todos nós.